Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 18 de dezembro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E antes que eles habitassem juntos, eis que Maria apareceu grávida. José, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, resolveu abandoná-la em segredo. E assim ele pensava. Durante um sono, em sonho, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a José e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o filho que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso está acontecendo para que se cumpra a profecia do Senhor que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado com o nome de Emanuel, Deus conosco, e o seu reino não terá fim. Ao acordar, José fez então o que o anjo havia lhe mandado, e recebeu Maria como sua esposa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente é colocado em nossa vida o mistério do Natal. E esse ano, de modo muito especial, nós franciscanos estamos celebrando os 800 anos em que nosso pai São Francisco montou o presépio pela primeira vez. E ele montou esse presépio num momento muito difícil da vida dele, quando ele estava retornando de uma missão fracassada no Oriente, onde ele tentou impedir a guerra entre muçulmanos e cristãos. Também no momento difícil da sua ordem, onde ela evoluiu, cresceu, progrediu e aqueles pensamentos e sentimentos originários daqueles primeiros momentos estavam acabando. Por isso ele percebe então que está na hora de falar novamente da alegria, da ternura e da compaixão do Natal. Não sei se ele pensava, como nós pensamos hoje, de que parece-nos que o nosso Natal virou um mero acontecimento cultural. A época de comermos rabanada, a época de montarmos presépio, de colocarmos os pisca-piscas, de trocarmos presentes, a época de realizarmos grandes compras, fomentando assim a ideologia de mercado que abocanhou o nosso Natal, onde o Natal já não é mais a festa do mistério da ternura, da alegria e da compaixão, mas é a festa do consumismo. É a festa de comprar, de comprar e de comprar. Por isso, hoje também nós somos convidados durante todo esse tempo de Natal a ultrapassarmos, a ir além do dado, do fenômeno cultural, porque é muito importante a cultura, porque ela é um veículo de transmissão de fé. Ela é um veículo para a manifestação da fé. Mas o dado cultural jamais deve substituir a dimensão mistagógica da festa religiosa. A dimensão mistagógica do mistério é que vai fazer com que eu e você possamos ir além da cultura, além dos símbolos, além dos ritos, para mergulharmos no mistério da ternura, da alegria e da compaixão do nosso Deus. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, já vai dizer para nós, o Senhor dizendo pela boca do profeta: virão dias em que eu enviarei o meu Messias. Ele nascerá de uma virgem. Ele nascerá, irá trazer grandes transformações para a história, grandes mudanças para a história. Então agora o evangelista Mateus hoje coloca esta realização desta profecia de Jeremias. E diz ele, a origem de Jesus Cristo foi assim. Presta atenção. Maria, sua mãe, estava desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E antes que os dois vivessem juntos, ela apareceu grávida. Poderíamos chamar aqui do dilema de José.
Porque José teve que vencer muitas tentações e muitas lutas e batalhas interiores para poder acolher Maria como sua esposa. Porque a primeira ideia que ele teve ao perceber que sua noiva estava grávida é traição. Ele é um homem traído, uma adúltera. E diz o nosso texto, por ele ser um homem justo, ele não quis ir até os tribunais para poder exigir os direitos do homem traído. Arrastar sua noiva pelo cabelo, levá-la até a praça pública para que pudesse ser apedrejada. Ele tomou um outro caminho, após então vai ver uma luta espiritual enorme, uma luta contagiante e também estressante, que deve ter jogado prostrado, de tal modo que ele cai num sono profundo. Mas ele tomou a decisão, vai abandoná-la em segredo. Ela será a mulher abandonada. A família ficará envergonhada, porque ela será a mulher abandonada, aquela que o marido não quis, aquela que será mal vista pela sociedade. Mas ele já havia tomado a decisão, ele definiu, humanamente falando e pensando, ele tomou a sua decisão. Mas eis que no sono profundo do cansaço, do sono estressado, eis que o Senhor se manifesta em sonho para ele, dizendo: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o filho que ela está esperando é obra do Espírito Santo. José teve que fazer uma profissão de fé. E quantas vezes eu e você também temos que fazer uma profissão de fé, de tal modo que se nós perdemos a dimensão mistérica da fé, a dimensão mistagógica da fé, nós teremos olhos e não enxergaremos, teremos ouvidos e não ouviremos, teremos corações e não sentiremos. A José é pedido agora uma definição muito profunda que vai modificar todo o projeto pessoal dele, acolher Maria como sua esposa. Mas ele fez. Ele acordou do sono, tomou Maria como sua esposa, assim como o anjo havia mandado. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, a batalha espiritual que José não deve ter travado antes desta opção. Imagine as noites mal dormidas, imagine também os conselhos que ele deve ter recebido de outras pessoas se ele consultou alguém para abandonar aquela traidora, para abandonar aquela adúltera. Mas no sono é que o Senhor vai falar. Na profundidade do coração é que o Senhor vai falar. Por isso, todo o advento convida a mim e a você a resgatarmos a dimensão mistagógica da nossa fé. O mistagogo é que conduz alguém à fé, o doutor não. O doutor não conduz, mas o mistagogo sim. Cabe ao mistagogo fazer a fé acontecer no coração das pessoas, propor às pessoas a ir além do fenômeno cultural, ritual, para que ela também possa mergulhar no mistério de Deus e descobrir como Moisés descobriu. Tire a sua sandália, porque este lugar é sagrado, porque é Deus que entrou na vida da pessoa, é o Senhor que se manifestou. Esse evangelho é uma grande provocação para mim e para você que estamos vivenciando esse tempo do advento, tempo de esperança, tempos de irmos além da rabanada, além da troca de presente, além dos pisca-pisca, além dos presépios, além das comidas, além da ceia, para redescobrirmos novamente o mistério da encarnação do Filho de Deus na história, trazendo alegria, ternura e compaixão. Essa é a fome do mundo. Fome de alegria, fome de ternura e fome de compaixão. E é o presépio que nos dá esse ensinamento. Por isso, esse ano está sendo concedido indulgência pelo Papa Francisco a todos aqueles e aquelas que fizerem uma oração diante do presépio ou numa igreja dos franciscanos. Orar pelo Papa, fazer a profissão de fé do creio, procurar a confissão. Então, essas aí são as condições necessárias para adquirir a indulgência dos 800 anos do presépio nesse ano. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.